Oi, amados! Hoje eu vou contar para vocês como que foi o meu despertar nômade, desde a primeira viagem sozinha até o momento que eu decidi o nomadismo como estilo de vida. Então, tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol. Tudo começou em 2018, quando eu fiz a minha primeira viagem sozinha. Eu estava de férias do trabalho, fui viajar e já de cara resolvi fazer a Rota das Emoções, que é o quê? Fortaleza, Jericoacoara, Delta do Parnaíba, Lençóis Maranhenses e São Luís do Maranhão. Então, na primeira viagem sozinha, eu já fui ali com tudo, né? E o detalhe, eu não tinha reservado nada. Eu tinha a passagem de ida, mas eu não tinha reservado passeio, estadia, transporte, nem a passagem de volta eu tinha. E assim, na época eu trabalhava em hospital, então eu tinha dia pra ir e dia pra voltar. Tinha 15 dias de férias, né? Então eu fui bem com a cara e com a coragem mesmo. E aí chegando lá, encontrei passagem de volta no preço mais em conta. Eu ia nos lugares, batia na porta do hostel, aí tinha vaga. Eu fui assim bem no fluxo mesmo, né? Foi uma viagem que eu planejei pouco e o universo me deu muito. Gente, eu não tinha planejado o passeio. Aí eu fiz amizade com um cara lá que tava no hostel, a gente foi de moto nas dunas. Fiz amizade com uns mochileiros, a gente acampou no meio do nada. Daí o dono de um restaurante lá da cidadezinha, Santo Amaro do Maranhão, deixou a gente acampar no restaurante dele, a gente tomava banho na vizinha. Gente, foi uma aventura. Se eu tivesse planejado, não teria saído tão incrível como o universo fez, né? Como as coisas realmente saíram. Então, a primeira sensação que eu tive nessa viagem foi de viver na prática tudo o que eu lia, o que eu estudava na teoria, de lei da atração, o universo é abundante, você pede, o universo te dá. Então eu lia muito aquilo na teoria, mas eu vivia na prática essa sensação de realmente se jogar para o universo, confiar e as coisas não só saírem, como saírem muito melhor que o esperado. Então, né, fiz essa viagem de férias, foi maravilhosa. E toda vez que eu viajava de férias, aí eu queria viajar sozinha, porque eu tinha amado, me apaixonado por viajar sozinha. E aí no começo eu viajava e eu voltava recarregada, porque vamos combinar, né? Férias, maravilhoso, né? Você se solta, se joga, tal. Só que foi passando um tempo e ao invés de eu voltar das férias recarregada, eu voltava um pouco drenada. Porque eu falava, gente, mas é assim que eu quero viver, é assim que eu me sinto viva, é assim que eu gosto, sabe? Aí tudo bem, continuei fazendo minhas viagens sozinha, o desejo ali, né, de nomadismo a sementinha já tinha sido plantada. No final de 2021, eu fui pra Pipa, e quem já conhece Pipa sabe como que é a energia de lá. Um dia eu ainda vou trazer um vídeo de Pipa e de Jericoacoara também, porque são energias muito potentes. E aí, gente, eu tive muito contato com os mochileiros, né? Eu via a galera lá com o mochilão nas costas, indo, voltando, livres para onde eles queriam. Eu falava, gente, mas eu quero viver assim também, né? Também eu tive contato com pessoas que trabalhavam, né? Eles não eram só mochileiro, doido na vida, não, eles trabalhavam, tinha a forma deles ganharem dinheiro e viajar assim também. Nessa viagem, enfim, muita coisa boa, Pipa, energia incrível, tal, mas estava acontecendo algumas coisas desafiadoras também, algumas coisas que me abalaram um pouco, tudo mais. Só que mesmo assim, eu tava feliz. Sabe aquela, eu não sei explicar, mas é uma sensação assim, não, parece que não tá bom, mas tá bom. Eu tava feliz. E o que foi a prova maior disso tudo pra mim, desde que eu me conheço por mulher que menstrua, eu tenho cólica menstrual, né? Eu tenho cólica, eu tenho dor no momento que eu tô menstruando. E nessa viagem de Pipa, eu não tive cólica. Nunca tinha acontecido na minha vida, mais de 10 anos ali, de eu não ter cólica se não fosse através de remédio. Foi a primeira vez que o meu corpo não sentiu dor no momento do período. E pra mim foi o sinal que meu corpo falou: eu estou feliz aqui, eu não sinto dor aqui, eu tô bem, eu tô feliz, sabe? E foi quando eu deixei de olhar esse desejo de viajar como, uma coisa da minha cabeça, sabe, o que eu tô querendo, nada a ver, né?
E eu comecei a olhar e falar, não, realmente, não é só eu que quero isso, meu corpo também quer isso. Então, eu resolvi escutar esse chamado e em 2022 eu iniciei a minha vida nômade. Aí, assim, antes, né, não foi assim, joguei tudo pro alto também, vira nômade, não foi assim. Eu me organizei financeiramente, eu planejei um pouquinho mais a viagem também, mas hoje eu percebo que o universo, ele me ajudou muito nesse momento. É como se eu tivesse dado um passo, o primeiro passo, mas o universo, ele preparou uma estrada incrível para mim e me ajudou a continuar nessa caminhada. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, né? Primeiro, não tô tentando convencer você de virar nômade, tá? O nomadismo, ele tem os seus desafios, sim. Viagem, eu sempre falo, né? Viagem é vida. Então, na vida a gente tem desafio, na viagem a gente vai ter desafio. Normal, são desafios talvez diferentes, às vezes não, mas a gente tem desafios. Então, não vamos romantizar a viagem, não vamos romantizar o nomadismo, tá? Um dia eu trago aí uma história, conto uns perrengues aí que a gente passa também, mas não quero romantizar. O que eu tô querendo trazer é para você observar o seu corpo, para você perceber o que seu corpo tá pedindo para você, o que seu coração tá pedindo para você. Seu corpo, seu coração tá te mandando sinais o tempo todo. Só que às vezes a gente questiona, porque a gente não entende racionalmente, né? É uma coisa que a gente sente ali, mas a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe explicar o porquê. E muitas vezes a gente nega o nosso sentir por conta da nossa razão. Como que a gente consegue diferenciar o que é um desejo do coração e o que é um desejo do ego? Então, o desejo do ego, normalmente, é uma coisa que você quer fazer porque ou alguém tá fazendo, ou porque você acha que você deveria fazer, ou você acha que as pessoas esperam isso de você. Então, isso é desejo do ego, quando é uma coisa que vem, assim, mais voltado para o olhar de fora em relação a você. Quando é desejo do coração, é uma coisa, gente, é um pedido que vem de dentro. É uma certeza com amor. Assim, eu não encontrei outra definição para isso. É um pedido com certeza e amor. É uma coisa que só transborda seu coração quando você pensa nisso. Quando a gente resolve seguir esse desejo do nosso coração, o universo, ele conspira a nosso favor, ele ajuda para que isso se desenrole e aconteça da melhor maneira possível. Às vezes a gente quer ficar se questionando do desejo do nosso coração, porque a gente não entende o impacto que vai ter na nossa vida, ou o que pode acontecer, por que a gente quer isso. Mas, às vezes, é sobre outras coisas que não estão no nosso controle e nem na nossa consciência do momento, que vai impactar muito mais. E aí, depois que você der o passo, que você vai entender a razão que te levou a caminhar naquele sentido. Então, a gente não tem um desejo, um propósito do coração por acaso. Existe algo maior que está nos regendo, e se você tem esse desejo do coração, pode ter certeza que existe todo um suporte energético para te ajudar a ir nesse sentido e a seguir o seu caminho e o caminho do seu coração. O convite que eu faço para vocês é vocês perceberem e observarem o corpo de vocês. Para vocês perceberem se tem alguma coisa, algum desejo que vem do seu coração. E você dá voz a isso, sabe? Você pode até realmente fazer um momento de pausa, parar, ouvir o seu corpo, sabe? Escutar, perceber o que ele tá te pedindo, o que ele tá te sinalizando. E você também se perguntar, né? Às vezes tem alguma coisa que você tem, que você gostaria, mas você não sabe explicar o porquê. E aí você se pergunta, se você não seguir esse chamado, né? Será que num futuro, em algum momento, não vai ter uma voz que vai falar assim, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse ao menos tentado? E se? Então eu deixo essa reflexão para vocês. E aí, se você se sente um pouco sem compreender muito bem para onde que seu coração tá te pedindo, aonde que tá apontando essa bússola interior aí, eu me coloco super à disposição.
Eu trabalho com leituras de mapa astral, que ajuda a dar um super direcionamento, né, nessa ferramenta tão potente de autoconhecimento. E através das sessões de Reiki também, que eu amo de paixão, porque a gente consegue sintonizar não só com os nossos guias espirituais, os nossos mestres, mas principalmente com o que a gente está sentindo e a gente aumenta e potencializa esse movimento de reconexão. Então, é isso, meus amados. Espero que vocês tenham gostado da reflexão e me contem aqui nos comentários se tem algum desejo aí do coração de vocês, se vocês já seguiram ou se vocês ainda estão, de repente, planejando, organizando para conseguir dar esse salto, esse voo na direção do sonho de vocês. Um beijo.